Olá, tudo bem com vocês? Vamos ver quem está aqui online, nos acompanhando. Cadê? Eu quero as ideias aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre sonhos, que eu vi que foi uma dúvida aí, bastante, com essa última postagem. Oi, Carol! Tudo bem com vocês? Deixa eu achar um efeito bacana aqui, pra gente ficar com uma coisa diferente aqui. Vamos ver. Ó, estamos testando aqui. Vamos ver quem entra pra gente testar. Vamos usar esse aqui mesmo. Olá, Lia, Andresa, tudo bem? Hoje resolvi fazer uma live meio que de surpresa, então nem eu mesma me programei para tal. Tudo bem? Santana. Quero falar com vocês sobre sonhos, sobre dinheiro, que é importante. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí. E principalmente dessa última postagem que eu compartilhei aqui com vocês sobre sonhos, o que que a gente precisa para ter sonhos, o que que a gente precisa para realizar. E eu vi que o principal item que a maioria colocou aí foi dinheiro, né? Que a gente não realiza sonhos por falta de dinheiro. Olá, hora da etiqueta. E estou de férias, então espero poder compartilhar com vocês mais informações aqui por meio do Instagram, lá no canal também. Vou postar mais vídeos para que possa de alguma forma ajudar vocês aí nessa construção de saber lidar com recurso financeiro, principalmente com foco nos sonhos. Então, esse é o meu objetivo aqui. Aproveitem minhas férias para tirar dúvidas, para saber mais informações. Então, vamos hoje começar a falar sobre sonhos, sobre dinheiro, como que a gente pode aí trilhar esse caminho de realização de sonhos, mesmo que eu não tenha recurso financeiro hoje, mas que a gente possa. E aí eu vou fazer um convite para vocês, se vocês quiserem também me ajudar e colaborar, deixando as principais dúvidas que vocês têm sobre dinheiro, sobre educação financeira, sobre finanças pessoais, investimentos, dívidas, gastar, não gastar, comprar, não comprar, para que a gente possa, em cada live, em cada compartilhar, fazer essa troca. E por que não também a gente abrir aqui para tirar dúvidas ao vivo de vocês, para que a gente possa compartilhar, tá bom? Então hoje vai ser mais uma abertura. Eu vou ver qual vai ser a minha programação aqui. Se todo dia, se 2, 3 vezes na semana, e aí a gente vai se conversando, mas geralmente por volta desse horário, que é mais tranquilo para vocês também, né? Eu tô de férias, mas não necessariamente vocês estarão de férias, correto? Então vamos lá, quem mais entrou aqui? O Zé, a Luísa, o André. Perfeito. Então, esse fica o meu convite. Então, vamos falar sobre sonhos? Quem aqui tem sonhos? Escreva aí os sonhos, quais são os sonhos de vocês, o que vocês idealizam, pensam sobre. Olá, Barros. É importante a gente parar para pensar nisso. O que acontece geralmente? Eu me prendo muito na questão financeira. E ao prender na questão financeira, eu deixo de sonhar, eu deixo de realizar sonhos. E aí, se a gente for parar para pensar, lembra quando a gente era criança, pequenininhos? A gente sonhava tanto e pouco nos importava se a gente tinha ou não dinheiro para aqueles sonhos, né? A gente voava, imaginava, e a gente precisa resgatar urgentemente isso novamente. Precisa resgatar essa vontade de criança de realizar, de traçar caminhos para essa realização.
A Luísa até escreveu aqui, ó, eu tenho sonhos, mas não consigo colocar em prática, não sei criar metas. Perfeito. Luísa, se você puder, compartilha um desses sonhos com a gente, para que a gente possa aí te ajudar também e servir de exemplo para que outras pessoas possam se inspirar nesse seu sonho e que elas também possam fazer. Essa é uma das dificuldades que eu vejo as pessoas definirem sonhos. O que de fato elas querem. Então, muito mais do que o dinheiro é saber o que se quer, quando se quer, por que quer. Então, quando eu não sei o que eu quero, o que acontece? Eu me saboto. Eu vou gastando aqui, vou gastando ali. É R$1, é R$10, é R$200, é R$100. Isso aqui não vai fazer diferença para o meu sonho. O meu sonho custa 2.000, 3.000. Ou nem sabe quanto custa esse sonho. Então, por não buscar mais informações sobre esses sonhos, por deixar ele ali só na mente e aí vai se sabotando, a gente não realiza. Então, o primeiro passo é saber qual é o sonho. Então, a Luísa compartilhou aqui. Você quer ter uma habilitação A, perfeito? Luísa, o que você precisa para ter essa habilitação? Qual que é o primeiro passo primordial? Você precisa fazer aulas, certo? Você precisa buscar uma escola que faz essa habilitação, correto? E precisa buscar quanto custa para ter essa habilitação. Esse é o primeiro passo importante. Depois compartilhe aqui qual foi seu sonho, Carol. Todos podem aprender muito com você aqui também. Então, pegando o exemplo da Luísa, eu também tinha o sonho de ter habilitação lá quando eu tinha meus 18 anos. Então, o que eu fui buscar? O que eu preciso para ter esse sonho? Quanto custa? Vou numa autoescola, vou na autoescola 2, vou na autoescola 3, pesquiso o valor, vejo quanto tempo demora para eu tirar a habilitação, quantas aulas práticas eu tenho que fazer, quantas aulas teóricas eu tenho que fazer, que provas eu tenho que me colocar à disposição, quanto tempo do meu dia eu tenho que me disponibilizar para isso, qual período que eu vou fazer, manhã, tarde, noite, finais de semana, qual que é a agenda dessas escolas. Então, eu não posso olhar também só o preço, mas encaixar ela naquela minha realidade. E, além disso, eu tenho que ver, tá bom, esse é o primeiro passo para ter habilitação. Em quanto tempo eu consigo? Eu consigo em 2 meses, 1 mês, 6 meses? Esse é o primeiro passo. Pesquisei o valor, vi quanto eu preciso. Quanto que eu tenho hoje para isso? Eu tenho R$1? Não tenho nada? Tô menos R$1? Então, eu tenho que fazer esse passo. E aí, sim, começar a guardar com esse foco. Todo o recurso que eu poupar, carimbo, a habilitação A. Juntei todo o valor que eu preciso, aí sim eu vou até aquela autoescola que eu escolhi, seja por valor, seja por facilitador do tempo que eu preciso fazer aquela habilitação, seja aquele que vai me dar mais suporte, estrutura. Então, eu tenho que ir lá, conversar, saber, pessoas que já fizeram naquela autoescola, então isso é muito importante também. E aí eu começo. E escolha a forma de pagar, à vista, parcelado. À vista tem desconto? Não tem? É o mesmo valor parcelado? Parcela, eu tenho dinheiro para ter esse poder de escolha. E aí eu começo a fazer. Facilitou um pouco aí, Luísa? Trouxe algum exemplo de como transformar esse sonho em realidade? A Carol, achei fantástico o ano passado. Esse ano, Carol, o ano passado, sei lá, o tempo tá voando. Acho que foi esse ano, né, maio, que você foi pra Disney. Foi um sonho aí à parte, né? Fora, tem outros sonhos aí que você realizou. Pós-graduação, que você fez, naquilo que você queria, naquilo que você gosta e almeja. Então, isso é muito, muito importante. Então, Luísa, seu sonho 1 aí, habilitação, já começa. Hoje mesmo, se possível, entre aí nas autoescolas
da sua região, se tiver site, já pesquisa amanhã, já liga perguntando. Pergunta se tem indicação de alguns alunos para você falar com eles, qual é o valor, quais são as formas de pagamento, para você começar a ir guardando o recurso, tá bom? Quem mais aqui que colocou que tem sonhos, que é a... Cadê? Então, Luísa, faz a mesma coisa que eu te falei agora pro sonho habilitação, pros demais sonhos que você tem na sua vida, tá bom? É assim que a gente coloca. Primeiro eu idealizo, tá bom, não tenho recurso agora, eu não tenho condições, mas o que eu posso fazer hoje para que aquele sonho se transforme em realidade, tá bom? A hora da etiqueta tem o sonho de atingir o maior número de pessoas que possam atingir os seus sonhos. Hora de etiqueta, vamos ampliar um pouquinho mais, vamos trazer isso para algo mais palpável. Se a gente deixar muito solto, muito sem fixar, a gente nunca sabe. O que é esse maior número de pessoas? Qual que é o número maior para você? É pessoas em São Paulo, é pessoas no Brasil, é pessoas no mundo, são as 7 bilhões de pessoas, esse é o, vamos pensar, o maior número que tem? Então, determine qual o número de pessoas que você quer atingir. E que sonhos, como que você vai fazer isso? Através do quê? Quais ferramentas você vai utilizar para atingir essas pessoas? Então, é rede social? Quais redes sociais? O que você vai produzir de conteúdo, de ferramentas, de estruturas para que isso aconteça? E como você vai mensurar que as pessoas que você atingiu estão realizando os sonhos delas? Então, você precisa escrever isso, deixar determinado. Olha, hoje o meu sonho maior, vamos pensar então, é 7 bilhões de pessoas, tá bom? Só que para eu chegar nesses 7 bilhões, eu tenho que começar com 1 bilhão, com 1 milhão, com uma pessoa. Então, como que eu vou mensurar essa uma pessoa que eu consegui atingir e ela fez com que os seus sonhos acontecessem? Fiz com uma pessoa, vou replicar para mais pessoas e vou ampliando e vou mensurando. Tudo bem? Aê, Andresa, tudo bem? Fico feliz que você já começou a colocar em prática. Perfeito. Quem mais? Barros, quais são os seus sonhos, Barros? É importante, porque realmente isso é muito, muito fácil gastar. Pode ter certeza, o difícil é guardar, é poupar. E se a gente não tem por que poupar, por que guardar, a gente gasta fácil, é muito mais fácil, né? Eu pegar meu recurso financeiro, gastar aqui, gastar ali, gastar com comida, bebida, com roupas, com passeios, viagens, qualquer coisa, é muito fácil gastar. O difícil é ganhar. Esse é mais difícil. Então, cada valor que você ganha, começa a observar o seu tempo, a sua hora que você está se dedicando a um trabalho, a uma atividade, o quanto que você demora para ganhar um determinado valor em horas, em minutos, e o como que você está gastando isso. E o que de fato você está deixando de realizar e estando no piloto automático, né? Acordando, dormindo, indo trabalhar, voltando para casa. Qual que é o seu prazer? Qual que é a sua motivação de fazer mais? Então a gente precisa ter essa motivação para trabalhar, para ganhar dinheiro e até ampliar a mente, porque muitas vezes eu realmente estou sem recurso. Então, quem tá aqui, eu não vou falar o nome, né? Mas está acompanhando, não estava desempregada. Mas não é porque eu estou desempregado, né, que eu não tenho sonhos. Então, eu preciso ter esses sonhos como motivador até de eu buscar o emprego, uma recolocação, buscar uma renda extra. Talvez o que eu ganho hoje, eu já fiz todas as economias, já diminui tudo, mas ainda não é suficiente. Então, talvez eu tenha que partir por uma renda extra se aquele meu sonho realmente é importante, se aquele meu sonho eu quero realizar. E aí, qualquer valor extra que eu ganhar,
eu vou separar para esse sonho. Eu não posso deixar e gastar à toa, porque senão eu só vou trabalhar mais, vou cansar mais e não vou estar realizando nada. Tudo bem? Olá, Geraldo, seja bem-vindo. Quem mais está aqui? Luiz, Catiele, tudo bem? Faz, Luiz, e depois compartilha com a gente como que foi aí essa experiência, tá bom? Olha que legal, Andresa! Parabéns! Você vai começar a ministrar cursos. Adorei saber. Muito, 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 muito. E vai compartilhando aí também nas suas redes. Perfeito, perfeito. Olha como a gente pode. Oi, Josi, tudo bem? A Carol tá estudando e quer começar a trabalhar com isso. Perfeito. Já vai compartilhando esses estudos, o que você quer fazer, tanto lá no LinkedIn quanto aqui no Instagram, que você pode encontrar empresas, pessoas que estão precisando disso e ser achada, né? Às vezes a gente precisa ser achados. As pessoas não sabem que a gente, né, faz aquela ação, faz aquele trabalho. Então a gente precisa mostrar para o mundo o que a gente faz daquela nossa forma que for possível. Olá, Alex, tudo bem? A Anne também tá aqui. Barros, perfeito? Ajudou? Para, pense, você, sua família. Se vocês pudessem falar assim, olha, eu quero realizar tal coisa, independente do recurso financeiro. O que você escolheria hoje que talvez você fala, eu tô adiando, tô deixando de fazer, porque muitas vezes outra pessoa não acredita e eu acabo ouvindo ela e tô deixando aquilo que me move não acontecer. Então, busque isso, trace com a sua família, trace o que vocês querem fazer para esse ano, para o próximo ano, mesmo que seja algo que demore, mesmo que seja algo que dependa de muitos recursos, não importa nesse momento essa questão financeira. O mais importante é buscar o quê? E aí, traçar os caminhos para que esse sonho se aconteça, que nem eu trouxe o exemplo aqui da habilitação. Pode ser qualquer um outro, como o da Carol, que foi para Disney. O que eu preciso para ir para Disney? Quanto custa? Então, até trazendo aqui, eu conheci pessoas, né? A gente vai orientando aí, porque a gente é contaminado aí pelo bichinho da educação financeira e não tem como. De que ela tinha um sonho de assistir um jogo de futebol na Espanha. E para ela era impossível, não, tá bom, eu até sei que eu tenho esse sonho, mas sabe que eu fiz uma pergunta e a pessoa não soube responder? Você já pesquisou quanto custa ir para a Espanha? Quanto custa um jogo, você e sua família? E aí, por eu não parar para pesquisar, eu coloco sempre, né, aqueles valores mirabolantes, gigantes na minha mente. E aí, com isso, eu nunca vou atrás, porque parece que é enorme. E aí, quando a pessoa começa a procurar, pesquisar e saber o valor real das coisas, e ela pega esse valor e divide. Vamos por partes? Então, para eu chegar até a Espanha, o que eu preciso? Saber o valor cheio. Mas vamos ver o que eu consigo já ir separando? Passaporte, ingresso, hospedagem, alimentação. Eu consigo a parte da aviação, parte de algum outro passeio. Então, eu tenho que destrinchar aquele meu sonho em partes. E aí, aquilo que parecia tão irreal, começa a parecer real. Começa a parecer que é possível acontecer. Só que se eu me prendo só lá na realização, eu não curto esse caminhar, eu não curto a jornada, que é o mais importante do que eu chegar lá. Mas o que eu estou fazendo enquanto eu não cheguei até lá. Olá, Fernanda, tudo bem? Bem-vinda. Pri, tudo bem? Márcia, bem-vinda. Perguntas sobre sonhos, dinheiro, dúvidas, como colocar em prática.
Então, já compartilhamos algumas coisas aqui. Então, eu estou de férias até o final de novembro e pretendo compartilhar mais alguns vídeos aqui com vocês, tirando dúvidas sobre assuntos específicos. Vou deixar algumas caixinhas aqui de sugestões de temas para a próxima live. A gente pode também fazer uma dessa amanhã. E aí eu vou deixar aqui que tema que vocês querem saber para a gente compartilhar. Então, o meu convite aqui é para que vocês aproveitem minhas férias para sanar aí as dúvidas de vocês, para de alguma forma contribuir e ajudar aí enquanto a educação financeira, enquanto as melhores escolhas, melhores decisões, porque educação financeira é puramente comportamental. O dinheiro, os números são um reflexo dessas nossas escolhas que muitas vezes é inconsciente. A gente faz ali tão no automático que nem percebe, certo? Vamos lá, quem perguntou aqui? Fernanda, a princípio não tenho nada agendado de passeio. Estou vendo aí algum local para eu me, como fala, refugiar, ficar um tempo, sabe, só comigo mesma, desconectada aí das redes, da internet, de tudo, mas ainda não tenho nada programado. Estou pesquisando aí se vocês tiverem sugestões de locais assim, em contato com a natureza, aqui pertinho de São Paulo. E porque eu estou me planejando também, eu aproveitei as férias para focar um pouquinho mais no doutorado. E o ano que vem, sim, eu vou viajar, então tem todo um planejamento aí para o próximo ano. Então a gente aproveita aí as férias para fazer algumas outras demandas, algumas outras necessidades que a gente também tem. E é bom sempre também dar uma pausa aí na mente em alguns assuntos para que a gente possa focar em outros e ampliar. Planejamento para o quê, Fernanda? Coloca aí, porque aí fica mais fácil eu te ajudar. Quanto tempo de planejamento? Mais perguntas? Oi, Luan, também tá de férias, Luan. Tudo bem, Luan? Então, quem mais tem dúvidas sobre sonhos, dinheiro? Quais são as dificuldades que vocês observam hoje no quesito guardar dinheiro, no quesito ter reservas? Acho que isso é um assunto muito, muito importante, que a gente tenha reservas para que a gente possa realizar sonhos, para que a gente possa ter uma tranquilidade, uma segurança. É algo que eu já tive de hábito desde o meu primeiro emprego, ter reservas meio de forma inconsciente. Inconsciente no sentido que eu pensei assim: se eu não tiver o salário o mês que vem, o que eu vou fazer? Então, antes de eu sair gastando, eu já ia pensando o que eu posso consumir com aquele recurso e o que eu posso consumir sem comprometer o próximo mês, que eu nem sei se eu vou ter recurso. Olha que interessante. E aí, o que a maioria de nós fazemos? Eu tenho créditos, então eu posso usar o crédito, mesmo sem saber se eu vou ter salário o mês que vem. E aí, o mês que vem, eu vejo o que eu faço. Então, não estou dizendo que não necessariamente a gente vai ter recursos no próximo mês, mas a gente já tem como hábito gastar hoje o que a gente ainda não ganhou, ou seja, comprometer recursos futuros, comprometer ganhos lá na frente. E aí, quando a gente fala que é importante poupar, reservar, a gente chega num dilema. Como eu vou poupar? Como eu vou reservar se o meu salário não dá para pagar as contas? Por que o salário não dá para pagar as contas? Porque eu já gastei antes de ganhar. Porque eu já me comprometi sem poder, com coisas, com realidades que não era minha naquele momento.
Então, só para vocês terem uma ideia, lá atrás, quando eu era jovem aprendiz, eu sabia que o meu contrato de trabalho tinha um tempo, não era para a vida eterna, amém. Então, eu priorizei aquilo que eu podia. O que eu não podia naquele momento, paciência, vamos fazer no tempo que a gente pode. É fácil ter paciência? Não, mas é preciso a gente dar o tempo certo das coisas, para que a gente não atropele, para que a gente não se endivide à toa. Dívidas não é ruim, desde que eu tenha consciência, que eu saiba o que eu estou fazendo, que eu tenho reservas para fazer frente. Então, eu diria que dívidas, se eu souber usar, ela é estratégica até, entendeu? Olá, Eduardo, tudo bem? Estava acompanhando a aula do Eduardo no mestrado este sábado. Show de bola a aula. Por exemplo, você acabou de falar do doutorado, tirando a parte da mensalidade, quanto tempo planejou os estudos, despesas fixas, variáveis. Perfeita pergunta, Fernanda. Eu sempre, antes de tomar a decisão de qualquer gasto, vamos dizer assim, ou barra investimento, então eu coloco nesses dois patamares, seja um doutorado, seja um mestrado, seja uma roupa, seja um óculos, seja um passeio, um lazer, eu tenho o costume de montar um orçamento financeiro. Então, eu monto o meu orçamento, eu já faço. Então, por exemplo, estamos em novembro. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho mais de como montar esse orçamento financeiro na próxima live, trazer alguns exemplos, algo do tipo. Então, esse ano, por exemplo, estamos em novembro, eu já tenho o meu orçamento montado e pronto para 2020. Então, quando eu decidi, nesse exemplo do doutorado, fazer o doutorado, eu tinha reservas financeiras. E aí eu escolhi se eu ia fazer ou não esse doutorado, o quanto que eu iria precisar desembolsar para esse doutorado, se eu iria pagar à vista ou parcelado, o que eu iria precisar. Então, eu vou trazer o exemplo comparando com o mestrado. Eu fiz a minha pós-graduação em educação financeira, comecei ela em 2015. Então, quando eu tomei a decisão de fazer, eu fui lá no meu orçamento, olhei quanto que vai ser a parcela por mês, compensa eu pagar à vista, eu tenho para pagar à vista agora, ou não compensa, é melhor eu fazer caixa, né, e fazendo a remuneração e ir pagando mensal. Aí eu vou lá no meu orçamento, eu vou pagar em quantas vezes? 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes? Coloco as parcelas como se eu já tivesse aquele gasto antes de ter. E vejo o que eu preciso tirar daqueles meus gastos para que esse item entre. Perfeito? Olá, Adri, Marielle, boa noite. A Maria também tá aqui. Fiz isso, Fernanda. Olhei meu orçamento, cabe? Aí sim eu assumo o compromisso de fazer aquele curso. Eu fiz isso na pós-graduação. Quando eu terminei a pós, vou entrar no mestrado. A mesma coisa. Eu tenho recursos financeiros? Compensa eu pagar à vista? Compensa parcelado? Então, quando eu fiz o mestrado, eu vi quanto custava. Quanto custava se eu pagasse à vista? Tinha na época 7% de desconto. Quanto custava se eu parcelasse? Olhei outra coisa, porque o mestrado e o doutorado é pago em dólar, então tem a questão da conversão. Então, eu analisei também, nesse caso, o cenário econômico. E no mestrado eu dei preferência de pagar à vista. Então, eu paguei à vista o mestrado, a parte junto à faculdade mesmo, e já estipulei o quanto que eu iria precisar de gastos no final do ano, então foi o ano passado, com passagem, com hospedagem, se eu ia aproveitar para ir para Disney, fazer os passeios, que eu nunca tinha ido até Orlando, eu já conheci os Estados Unidos, mas eu não tinha chegado até Orlando. Fiz o convite para minha mãe, para que ela pudesse ir também, a primeira experiência dela fora do país. Então, eu organizei dentro dos meus ganhos, dentro das minhas reservas, o quanto eu iria destinar para esse objetivo. Esse ano,
dei continuidade com o doutorado, eu vi que não compensava nesse momento pagar à vista. Então eu preferi parcelar, no caso, o número máximo aí de vezes, que foi em 20 vezes, e optei por fazer e estou fazendo esse pagamento. Desenhei no meu orçamento esse ano e o ano que vem quanto que pagaria, já coloquei lá os gastos que eu vou ter no final do ano que vem, com a viagem, se eu vou ficar mais tempo ou não, então já determinei, com hospedagem, com o seminário que eu tenho que fazer. Então, antes de gastar, eu já determino antes o que eu posso fazer, quando eu posso fazer. Então, a título de exemplo, não só do doutorado, eu tive no começo do ano o objetivo, eu preciso comprar um outro celular, né? Vou comprar o celular. Quanto custa o celular? Qual o valor que eu vou determinar para ele? Como que eu vou comprar? Quando eu vou comprar? Como eu tinha outras prioridades no começo do ano, eu fui encaixando no meu orçamento e vi quando dava para eu comprar. Então, passou o primeiro semestre, eu comprei em julho, o celular. Paguei à vista, consegui um bom desconto pagando à vista e ainda consegui pontuações que me deu praticamente, se eu não me engano, R$ 100 de volta aí nesses programas de cashback. Então, eu tento sim planejar a maioria das coisas, a maioria do que precisa ter um desembolso financeiro. Eu olho esse meu orçamento, eu olho quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Os meus sonhos já estão ali mapeados, então assim que eu recebo eu já separo para eles e já sei o quanto que eu posso gastar ali com a minha manutenção de vida, aquele meu padrão de vida. Perfeito? Serviu aí, Fernanda, como exemplo. Perguntas? Olha, foi legal hoje aqui até, hein? Teve bastante participações. Gostei, foi bem de surpresa, não programei. Então, isso eu fico muito feliz que vocês estão participando aqui. Então, vamos deixar combinado aí? Amanhã a gente faz uma nova live aqui. Hoje eu soltei um vídeo lá no YouTube, não sei se vocês viram, então assistam, falando sobre o R$ 1 milhão. Então, existe aí muito essa estigma de que eu tenho que ter R$ 1 milhão. Quando que eu posso ter, o que que eu posso fazer. Então, eu soltei esse vídeo compartilhando. Será que você já não conseguiu esse R$ 1 milhão? Será que não passou pela sua mão do tempo que você trabalha, do tempo que você gera renda? E aí a dúvida que fica: o que você fez com todo o recurso que um dia chegou até você? Qual destino você deu? E aí a gente pensa lá, é pouco que eu ganho já com uns 15 anos atrás, mas esse pouquinho em pouco ele vai fazendo a diferença, principalmente se a gente usar aí para potencializar os juros compostos. Só que se eu não poupar, eu não tenho como os juros trabalharem ao nosso favor. Perfeito? Saudades também, Fernanda. Espero aí que esteja tudo bem, que você esteja focando aí nos seus objetivos e que colocando eles aí para acontecer, que isso é muito importante. E eu acho, deixa eu ver se não tiver mais nenhuma pergunta, aproveitem, façam suas perguntas. E aí a gente continua amanhã. Eu vou ver aqui o tema, provavelmente, ou reservas, dívidas, para que a gente possa ampliar aí essas realizações. Ó, vamos responder aqui a pergunta da Fernanda. Fernanda, vamos lá. Poupança. Eu diria assim: qualquer produto financeiro vale a pena. Onde o produto não vai valer a pena? Se eu souber o que eu quero, se eu souber qual o meu objetivo, eu vou achar o produto ideal para aquele meu objetivo. O que acontece muitas vezes, eu não sei o meu objetivo e eu quero ganhar dinheiro rápido, eu quero ganhar dinheiro só com o retorno dos juros, mas eu não estou fazendo a minha parte também.
Então, assim, a poupança ainda vale a pena para reservas estratégicas, para sonhos de curtíssimo prazo. Então, eu posso sim. E aí eu tenho que lembrar de outra coisa. Nem todos investem ainda. Praticamente de 1 a 5% da nossa população conhece e investe, quiçá na poupança. O restante, sendo que 64 milhões de pessoas, são inadimplentes, ou seja, não conseguem nem chegar na poupança. Então, só para vocês terem uma ideia, eu atendi uma vez um casal, e não era porque esse casal ganhava pouco. Esse casal, se a gente for comparar com a média da população, ganhava acima dessa média. E a primeira pergunta que eu fiz para eles quando eu cheguei lá na casa deles, um dos processos aí, né, do diagnóstico é: vocês têm alguma reserva, algum valor, né, para que a gente possa definir aqui os caminhos? Aí ele ainda me respondeu assim: olha, se eu tivesse algum valor que seja na poupança, você não estaria aqui. Então, só para a gente observar, para aqueles que estão inadimplentes, só de ter poupado, só de ter algo independente do produto financeiro, já é um grande avanço. Então, a gente tem que olhar quem é a pessoa que vai usar esses produtos financeiros. Quem é a pessoa que definiu ou não seus sonhos. Então, se eu já defini algo, sei lá, para daqui 2 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses, e eu já comecei a montar minha reserva, eu já tenho essa reserva, eu posso usar outros produtos. Mas se eu ainda estou começando, por que não? Entende? Ó, a Anne, estou com um animal doente. Como conseguir dosar a reserva para os sonhos e ainda conseguir tratar do ser? A reserva já foi usada em 40%. Perfeito. Anne, uma coisa que é interessante. Imagine se você não tivesse essa reserva. Você ia começar a utilizar esse recurso de outros locais, seja um empréstimo, seja um cheque especial. Então, ainda bem que você tem essa reserva, que você pode usar ela para poder curar, sim, o seu animal, para poder fazer com que ele melhore, para que ele se sinta, como se fala, protegido. Então, isso é muito importante. O que você está mostrando é que a reserva está sendo muito primordial nessa situação. O que é legal? Quando a gente tem alguns itens, vamos pensar assim, pessoas, até a nossa saúde. Então, eu tenho que ter reservas ou eu tenho que ter estratégias para que eu não precise desembolsar muitos recursos financeiros. Por exemplo, pessoas físicas, pessoas, eu, família, mãe, pai, eu preciso ter um plano de saúde. Eu preciso ter um seguro de vida. Carro, eu preciso juntar um montante além do meu seguro, reservas, para aqueles gastos que não estão planejados. Então, não é porque eu tenho um orçamento que não vai ter situações que aconteçam que foge totalmente deles. Então, essa reserva estratégica é para nos blindar de situações que a gente não está programado, não está esperando, mesmo eu sabendo que pode acontecer. Então, o que eu posso fazer? Então, primeiro, ter sim essas reservas. Então, parabéns por você ter construído essa reserva e você tá vendo como ela é importante. Segundo, o que você pode fazer? Olhar, já ver o que dá para ser feito em relação aos seus sonhos, em relação às suas prestações que você não pode deixar de honrar. Ponto 2, talvez o que você possa reduzir aí de alguns outros gastos em detrimento a esse momento que é temporário, tá? Em relação ao cuidado com seu animal, para que ele se restabeleça, para que ele volte ativa. E depois, quando isso acontecer, você vai repor, você vai retomar essa sua reserva.
Quanto aos sonhos, se nesse momento você não está conseguindo guardar para os sonhos no mesmo montante que você definiu, coloque o mínimo que você pode. O importante é você dar essa continuidade, mesmo que seja com R$1, com R$10. É preciso manter o hábito. Mas vai observando o quanto esse seu animal tá melhorando ou não, o que de cuidados ele precisa mais ou não, tá bom? Então, acho que o que você trouxe aqui para nós é a importância dessa reserva. Então, todo mundo que tem seus animais de estimação, por favor, façam reservas. Criem, se possível, aí que tenham um plano de saúde ou faça algum contrato aí com seus veterinários. Isso é possível. Faça, olha, vamos fazer um combinado aqui, mesmo que ele não estiver utilizando, para caso tenha uma situação mais emergencial, que foge aí do normal, para que a gente consiga fazer esse acordo. É super possível. Então, a gente pode ir buscando essas alternativas que a nossa vida vai nos mostrando, tá bom? Olá, Gi, tudo bem? Sabrina? Te ajudei, Anne? Deu para dar uma clareada? Porque às vezes a gente realmente está ali na situação, né? A gente precisa sair daquela situação e olhar por um outro prisma, olhar para um fora ali do contexto que fica mais fácil, né? Quando a gente está mergulhado, a gente não consegue mesmo. Oi, Rai! Beijo, tudo bem com você? Então é isso. Mais perguntas e aí a gente dá uma continuidade nas nossas lives amanhã. Pode ser? Tudo bem? Então já vou deixar lá uma caixinha assim que a gente terminar aqui para as dúvidas que vocês possam ter para a gente compartilhar aqui na live, tá bom? Então o objetivo dela vai ser isso. Tirar as dúvidas, mais pergunta-resposta. Se for possível, a gente seleciona aqui alguém também para tirar dúvida ao vivo, compartilhar. Vocês querem fazer essa imersão aqui ao vivo, como se fosse uma terapia financeira pelo Instagram? A gente tira a dúvida e responde para todos aqui, tá bom? Olha, Anne, perfeito. O objetivo é esse, é ter a reserva lá, não precisar dela, né? Ela vai ser uma blindagem. Mas, quando aparecem essas situações que a gente não imagina, a gente poder usar com essa tranquilidade de não precisar um empréstimo, de não precisar de um cheque especial, para que a gente resolva aquela situação que a gente tenha, para que a gente resolva aquilo que precisa ser resolvido, e depois a gente consiga respirar com calma, principalmente nessa questão de ter uma pessoa doente, alguma coisa, nosso emocional, ele acaba ficando um pouquinho mais abalado. Então, eu ter recursos que me ajude para que eu nem pense nisso, não tome decisões de forma não planejada, fazendo empréstimo com taxas maiores, na onde eu poderia até fazer escolhas, essa reserva nos ajuda a isso, a ter essa calma, essa tranquilidade de focar naquilo que é mais importante efetivamente e não em decisões que eu não tô no momento preparado para elas. Ju, tudo bem com vocês? Ó, Ju, a gente podia fazer uma live aqui compartilhada, hein? Falar de carreira, falar de planejamento. Acho que o pessoal ia gostar e juntar aí com a questão financeira. O que vocês acham? Olá, Sandra. Beijos, tudo bem? Então, vamos deixar marcado aqui. Amanhã teremos nova live aqui no Instagram para falar, tirar dúvidas de vocês. Vou deixar a caixinha de quais dúvidas, assuntos vocês querem tratar. E amanhã, por volta mais ou menos dessa hora, a gente estará aqui, tá bom? Então, aproveitem, porque não é sempre que eu consigo essa disponibilidade. Perfeito? Beijos, boa semana para vocês. Descansem, reflitam, sonhem e realizem muitos, muitos sonhos, tá bom? Os sonhos são possíveis, a gente só precisa idealizar, traçar esse caminho, essa jornada, buscar o que eu posso, o que eu não posso, quem são os meios aí para que isso aconteça, tá bom? Beijos, tchau, tchau para vocês. Sandrinha, aparece amanhã também, tire suas dúvidas,
pra gente fazendo essa troca aqui nesse momento, tá bom? Tchau!